noite, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube é Papo Contilé. Se você não se inscreveu ainda, por favor, faça uma visita ao canal do YouTube Papo Contilé, se inscreva e passe a poder assistir a qualquer uma das 60 lives já realizadas, porque elas estão todas lá arquivadas, né? Muito bem. É um bate-papo mais franco, descontraído, com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, enfim. É assunto, a gente conversa aqui, diferentemente do rádio, e o meu tema era só futebol. Mas aqui a gente tem abordado temas de um modo geral. Se você não tem como assistir no canal do YouTube, ou seja, vendo as imagens, você pode só ouvir no nosso canal do podcast, né? Lá os áudios estão sendo inseridos no Spotify. Bom, o meu convidado de hoje é o presidente Aderlânio Amorim, do Esporte Clube Primeiro Passo de Vitória na Conquista, né? Um querido amigo que eu conheço desde a base do Esporte Clube Vitória, quando foi um atacante que, inclusive, se revelou e chegou a jogar em algumas equipes do exterior, né? Eu vou primeiro abordar o assunto Esporte Clube Primeiro Passo, as consequências da pandemia e tal, a formatação do Campeonato Baiano, que Bahia e Vitória apresentaram uma proposta, para depois falar um pouco de Aderlânio, que é uma figura que eu conheço bem, né? E uma pessoa muito séria, muito direita. Hoje até ouvi muitos elogios de Adinaldo Rodrigues à sua pessoa, né? Você defende suas teses, suas como é que eu poderia dizer, suas convicções, né? Mas é uma pessoa de muito diálogo e tal. Muito bem. Dani, querido, um abraço, boa noite. Estamos no ar agora. Vamos falar um pouquinho sobre o que estamos vivendo nesse momento de pandemia. O futebol ficou paralisado. Como é que você está enfrentando essa fase, desde quando o campeonato foi suspenso lá em 17 de março para cá? Boa noite, Tilé. Boa noite aí a todos os participantes da live. É um prazer enorme estar falando com você. Não sei se você me escuta bem. Muito bem. Tá. Bom, desde o dia 17 de março, Tilé, que nós interrompemos aqui a nossa participação no futebol, tanto na parte administrativa como na desportiva. E semanas antes já tínhamos indícios que isso poderia acontecer, mas não foi um tempo suficiente para você se adequar a essa ruptura de forma tão abrupta, né? Sem um manual para ser seguido e sem saber as consequências que nos esperavam. Era uma avalanche de informações, você não sabia se planejava para dali daquela paralisação a uma semana, a 10 dias, a 15 dias, então você ficava engessado sem poder planejar e tomar decisões que diretamente estariam impactando na vida de outras pessoas, né? No nosso caso, os nossos funcionários, os nossos atletas, as pessoas que trabalham conosco. Então a gente foi se reinventando e se readaptando a cada informação recebida, na parte do futebol, das entidades competentes, no nosso caso a Federação Baiana, e em relação ao caos da saúde mundial, né, que é uma questão de saúde mundial, com a preocupação inerente à situação que estava acontecendo, a gente tinha que se adaptar a essa nova realidade. E fomos nos reinventando, nos tornando até melhores seres humanos, cidadãos, nesse momento de tamanha solidariedade universal que a gente acabou tendo que conviver. Então foi um aprendizado enorme, apesar das consequências catastróficas, né, que estamos enfrentando, não só na nossa vida, como na parte desportiva também, e os impactos em instituições como as nossas, elas são bem maiores, eles são bem maiores, desculpe, porque você não estava preparado e nem tinha um plano B para essa situação, como quase ninguém tinha, mas instituições maiores e mais estruturadas talvez tenham podido conviver melhor com essa situação. Uhum. Eu já ouvi algumas pessoas envolvidas na própria disputa do Campeonato Baiano. Barbosinha falou comigo pelo Bahia de Feira, na live já de alguns dias, uns 20 dias, acredito eu. Eu vi o próprio Ricardo Lima, presidente da federação, o presidente do Jacobina, meu querido Rafael Damasceno, e hoje, quer dizer, lógico que não tinha como se pensar dessa forma no dia 17 de março, mas hoje a maioria tem reconhecido que o campeonato parou na hora errada. Porque no dia 17 de março tínhamos apenas uma morte no país. Foi a primeira morte exatamente no dia 17 de março, né?
Então o presidente queria fazer as 2 últimas rodadas e aí sim parar. Já as 2 últimas rodadas sem público, mas parar depois das 2. Você acha que foi um erro? Você hoje reconhece que foi um erro? Ou você acha que não, que foi o certo? Qual é a sua opinião sobre isso, Éder? Analisando os dados de hoje, Tilemon, com certeza não foi a decisão mais acertada. Eu não diria que foi um erro, porque você não tinha Exato. parâmetros para essa tomada de decisões. Verdade. Hoje é fácil a gente analisar, porque hoje todo mundo está convencido de que foi realmente uma decisão equivocada. Se tivéssemos jogado aquelas 2 rodadas, teríamos evitado aí talvez 80% dos problemas nacionais em relação ao calendário do futebol. Mas passou a ser acertada por prever uma situação que poderia ter sido mais catastrófica no momento. Então, hoje é muito fácil a gente falar assim. Eu concordo com o que você está falando, foi uma decisão totalmente errada, mas com os dados de hoje. É, Naquela ocasião, a intenção, eu imagino que tenha sido a melhor de preservar, e não sabíamos que chegaríamos a esse patamar que estamos hoje, mas teria sido uma solução mais sensata se nós tivéssemos jogado. Teríamos terminado a primeira fase do Campeonato Baiano. A gente, principalmente, teria se beneficiado dessa situação, porque esse retorno para o Vitória da Conquista causou um prejuízo enorme, não só na parte técnica da competição, mas na parte financeira e estrutural também. Mas as entidades, eu entendo que não só a CBF, como as federações, tomaram essas decisões. Eu tenho quase que com plena convicção que pensando no melhor para o nosso futebol. Uhum. Assim como também a maioria, você vê que não, a maioria não, alguns, né? Porque senão a maioria teria obstruído isso no Conselho Técnico da Federação. Alguns acham hoje que também a volta foi no momento errado. E aí, como é uma vivência mais dentro da realidade, porque foi uma coisa que voltou há pouco tempo, qual é a sua opinião sobre isso, por ter voltado nesse momento? Essa questão de arbitral, Tilé, você que é da imprensa, você sabe como mais ou menos funciona, né? Uhum. A gente vinha sendo informado, vem sendo conversado, e eu externei isso aí nas oportunidades que eu tive de conversar com vários órgãos de imprensa, não só daqui de Conquista, como também daí de Salvador. O Vitória da Conquista ele foi totalmente contra o retorno. Eu diria que 500%. E eu vinha conversando isso com a Federação Baiana todo o tempo. Só que no arbitral, nós tivemos até um desentendimento aí com a Federação Baiana em relação a essa situação pós-arbitral, mas nós não fomos consultados se queríamos ou não voltar. Nós fomos convidados para um arbitral e nos fizeram ver que teríamos que jogar naquelas datas. Mas não foi uma votação para saber quem queria voltar com o campeonato ou não. Porque se tivéssemos sido consultados, eu teria votado para que não retornasse. Não só por tudo que está acontecendo, mas aí eu já deixaria o futebol de lado, Tilé. Aí já é uma opinião da entidade, uma opinião como ser humano. Eu preferiria preservar a questão da vida, do risco que você estaria submetendo aos seus profissionais a esse vírus. Eu falo pela realidade do Vitória da Conquista, de ter que cumprir esses protocolos que são muito rigorosos para equipes que não têm uma estrutura como a maioria dos clubes maiores. Você expor os seus jogadores, nós sabemos que o futebol é um esporte de alto rendimento. Você expor os seus jogadores a 2 partidas de futebol em menos de uma semana, depois de 4 meses de paralisação, de um treinamento adequado para essa recuperação e para essa estrutura física para os jogadores, não só na parte muscular, como na parte cardiorrespiratória. Eu acho que foi um risco. Até hoje você vê jogos na televisão, você vê que os jogadores, a maioria deles, não estão nem em 50% da sua melhor forma. É visível isso. Então foi um risco em todos os sentidos. A aglomeração, a viagem. Nós fizemos uma viagem para Juazeiro, inclusive eu não quis viajar no ônibus, para não ter que ficar 12, 13 horas dentro de um ônibus com um elenco que, por exemplo, nós testamos aqui quando o clube se apresentou, mas depois não testamos mais, e a gente não estava com a tornozeleira eletrônica nos jogadores para monitorá-los, o que eles estavam fazendo no dia a dia. Eles poderiam estar se contaminando numa ida a uma farmácia, numa ida a um mercado, e depois você está confinado dentro desse ônibus, dentro de um hotel com esses jogadores que poderiam estar assintomáticos e estar transmitindo esse vírus dos próprios jogadores. E nós testamos aqui, Tilé, 4 funcionários positivos na nossa reapresentação. Então é um risco, né, de 18 jogadores
4 testaram positivos, para você ver o percentual que está o avanço dessa pandemia. Então, eu fui contra por todos esses motivos. No arbitral, nós, como eu te falei, fomos comunicados que teríamos que jogar, e eu falei que, indiretamente, foi uma forma impositiva, porque se você não jogasse, você sofreria as punições. Ninguém falou que nós teríamos que jogar, mas se a gente não joga, e você sabe muito bem disso, que você conviveu e convive com isso, nós teríamos várias punições aí e represálias para serem cumpridas, né, como multa, como suspensão de campeonato. Então, olha só a maneira que o Jacobina, por exemplo, jogou com o Docimel lá em Feira de Santana, né? Praticamente sem treinar um dia, se apresentando no dia da partida. Então, a gente não pode chamar de futebol, Tilamão. Não tem a menor condição de se falar que vai ter um campeão baiano, que aquilo foi um jogo de futebol profissional, né, na essência da palavra. Eu acho que manchou muito aí a beleza do futebol em todos os aspectos, né? Uhum. A CBF, ela se cobriu, né? Ela conseguiu que a bancada da bola apoiasse o fato de se fazer contrato mínimo de 30 dias. Isso aí já foi um aviso. Vocês podem fazer 30 dias, então tratem de jogar. Né? Já foi um aviso. Uma imposição, vamos dizer assim. É uma medida impositiva, é um efeito dominó. Né? Ela deu legalidade, ela quis se cobrir primeiro dando legalidade, para depois, se alguém não cumprisse, aplicar a punição, né? Eu até entendo essa situação, Tilemão, porque no ano que se está hoje, a gente como time tem essa visão, talvez a gente na CBF teríamos uma visão diferente, na FIFA, é um efeito dominó. Esse calendário, o Mundial de 2022 já está sendo impactado, porque olha que o Mundial vai acontecer em novembro. Nós já vamos ter problemas com o calendário nacional, e você sabe que a CBF, Seleção Brasileira, acaba sendo a mesma entidade. A CBF vive praticamente para a seleção brasileira e deveria até continuar e que se criasse uma liga aí para os outros times serem representados, deixasse a CBF só com a seleção, talvez poderia ser uma solução alternativa aí para a melhoria do nosso futebol. Mas até isso já está impactando. Então, todas essas medidas hoje já têm reflexo em 2022 e a CBF estava procurando se cobrir, se blindar. Nós teremos campeonatos nacionais de 2020, terminando em 2021, os campeões. Ou seja, então tudo isso aí vai... E olha que o Mundial será em novembro, por conta do calor que existe lá no Kuwait, por conta dos horários dos jogos, das partidas. Então, até isso aí, nós estamos em 2020, já está sendo programado e planejado. Então, as federações tinham que cumprir o seu calendário, a CBF também, além desse impacto que já criou nesse final de temporada. E agora, uma coisa é consequência da outra, quer dizer, uma coisa puxa a outra. Por exemplo, vai se terminar essa temporada lá para fevereiro. Né? Certamente não haverá férias, porque os jogadores tiveram 4 meses parados, então vai emendar uma outra temporada. Então, isso aí acaba sendo uma bola de neve, porque as férias serão em dezembro. Então, o atleta que vinha de uma temporada normal, parou 4 meses e vai ter uma temporada agora de 1 ano e meio. Então, um negócio meio ainda assim... Não está muito claro as coisas não, viu? Então é um negócio meio confuso, viu? Mas essas férias aí foram negociáveis. A maioria dos clubes da Série A, eles adotaram as férias agora em abril, foi um acordo que foi feito com a CBF exatamente para a suspensão dos campeonatos. Essa também foi uma situação que a CBF se apoiou, achando que a pandemia poderia durar só um mês. Foi dado férias em abril, com o acordo e com o crivo dos clubes. Porém, não foi o que se imaginava, mas a maioria dos times, pelo menos de Série A e Série B, dos jogadores já tiveram essas férias. Então, eu acho que vai ser opcional essa paralisação em dezembro, ou não. E que acaba, como você falou, acaba sendo uma mudança horrível, porque ninguém está acostumado com esse calendário de jogos em dezembro. Então, os times, os seus departamentos físicos, fisiológicos, vão ter que se desdobrar para evitar. E olha, eu falo pelo Vitória da Conquista, mas imagine um time como o Flamengo, que tem um elenco que vale milhões, os times maiores, e você está submetendo esses jogadores a lesões musculares graves que podem impactar diretamente no seu patrimônio, na sua matéria-prima, que são os atletas. Uhum. Um querido amigo entrou aí agora dos Estados Unidos, Maurício Batata, mandando um abraço para você. Batata, que foi atacante do Galícia, e hoje mora nos Estados Unidos. Batata, jogamos junto no Vitória, Tilé. No Vitória também?
Jogamos junto no Vitória, Batata. É cunhado de Mastrilo, Batata. Isso, Um abraço, Batata. uma grande Gosto figura. muito do Batata. É que eu não consigo ver quem está entrando aqui. Não sei se Aham, é a configuração, mas manda um abraço para todos que é, estejam entrando. é. Batata, eu falo sempre com ele. Ele hoje, nesse horário, ele está trabalhando, mas ele dá uma enganada lá no patrão e entra. Quando ele gosta da pessoa, ele entra para mandar um abraço. Vou mandar um abraço aí para Batata, você. muito bacana. Um abraço, Batata. Bom, então, voltando aqui ao nosso tema. De quanto foi o seu prejuízo esse ano, né, com essa confusão toda que acabou com suspensão de campeonato, você tendo que voltar depois, na correria para armar time de novo? O prejuízo deve ter sido grande, né? Financeiramente É falando. enorme. Enorme, Tilé. Também eu entendo que não foi exclusividade nossa, né? Isso aí, como eu Sim. falei anteriormente, acabou a gente, nós todos tendo que se reinventar e que se readaptar ao novo cenário. Mas como a gente não esperava, você tem um planejamento praticamente anual nesse quesito. Mas na parte financeira, talvez hoje a gente esteja vivendo, sempre vivemos em dificuldade, você sabe quais são as realidades do interior no futebol. Você vive do que você arrecada praticamente, e quando os resultados não acontecem, você sabe que não há estrutura que sobreviva, seja aqui, seja no Barcelona, seja em qualquer time do mundo. E com essa paralisação, nós perdemos aí de 4 a 5 patrocinadores que nós tínhamos de forma pontuais na nossa camisa, com apoio na nossa plataforma digital, placa inicial, ou seja, foi retirada da nossa receita, que já é pequena, praticamente 60% dela. E a gente com um grupo de trabalho de 60 funcionários, entre jogadores e o grupo de apoio, o que acabou minimizando um pouco essa situação, Tilemão, foi aquele apoio que a CBF enviou para os clubes, que não é segredo para ninguém, no mês de abril. Isso porque nós estávamos e estamos na Série D do campeonato, porque se não estivéssemos, nós não teríamos recebido o valor de 120 mil para os clubes da Série D e o valor de 200 mil para os clubes da Série C. Então aquilo minimizou um pouquinho, o que é praticamente uma folha de pagamento na nossa realidade aqui. A gente pôde contemplar, tudo isso foi destinado ao pagamento dos nossos funcionários, jogadores, grupo de apoio. Hoje nós praticamente não devemos nada a nenhum funcionário do clube. Ninguém teve essa perca financeira, digamos assim. Tivemos que fazer acordo com a maioria deles, aproveitando as MPs que o governo federal acabou destinando aí para parceria com as empresas. Nos adaptamos também a esse processo e paramos o time. O prejuízo foi esse: colocamos o material no baú, na gaveta, 4 meses e meio, e retomamos agora de forma totalmente improvisada, desculpe, desorganizada, para fazer essas duas partidas, que eu nem considero que nós jogamos partidas de futebol nesse retorno, pela forma que foi. Ter juntado um grupo que estava disponível, jogadores sem treinar, uma viagem muito longa, ainda tivemos que enfrentar uma viagem muito longa para Juazeiro, uma viagem de quase 800 quilômetros. Você jogar uma quinta-feira à tarde, nós saímos de Juazeiro quinta-feira à noite, após ter viajado 800 quilômetros, voltado, para no domingo já fazer uma outra partida de futebol contra o Jacobina aqui, ou seja, você teve um dia de intervalo praticamente, e juntando com a situação que a gente estava atravessando. Se fosse um campeonato normal, teria uma preparação diferente, os jogadores estariam já preparados para essa situação, mas depois de 4 meses e meio parados, nós treinarmos, desculpe, 10, 15 dias para fazer essa maratona de jogos nessa estrutura que foi feita, realmente foi. Então, os reflexos disso, nós terminamos o Baiano. Vamos dividi-lo em 2 fases, Tiramão. Até o dia 17 de março já estávamos devedores. Perdemos receitas. Voltamos para esses 2 jogos, aumentou-se esses débitos e continuamos sem perspectiva de receita alguma. E vamos entrar na Série D no mesmo cenário, né, com saldo negativo, sem perspectiva de receita nenhuma, para entrar numa competição nacional, representando a nossa cidade, a nossa região e o nosso país. Uhum, Perdão, e o nosso estado. uhum. Me diga uma coisa, já que você falou em MPs aí, o que é que você achou dessa MP do presidente Bolsonaro, autorizando os clubes a negociarem os seus jogos como mandantes? Você acha que isso de alguma forma vai beneficiar? Você não vê benefício algum? Qual é a sua análise sobre isso?
Se eu estivesse no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, eu estaria batendo palma, Tilé, no Bahia. Os times hoje que estão, né, num momento muito bom, com uma torcida que praticamente abraçou as suas equipes. De forma geral, os times da Série A que tem um produto melhor para vender. Hoje eu tenho um produto para ser negociável. Então, vai passar aí pela marca, pela qualidade do trabalho, né, pelo histórico. Você vai ter que ser um bom vendedor, porque o torcedor não está ali, não é uma pronta entrega. Né? O Vitória da Conquista hoje, nós vamos ter um exercício agora disso na Série D. Então, eu como entidade, depende muito da realidade dos clubes. Para clubes maiores, eu acho que foi um avanço muito grande. Você quebrar um pouquinho esse monopólio com a Globo, ou, pelo menos momentaneamente, além do monopólio que ainda existe, você também dá subsídios para outras equipes poderem se desdobrar aí nos streaming home, nas plataformas digitais, ou seja, a gente já está se preparando também para isso, temos nosso canal Alviverde, que é a nossa televisão, a gente vai tentar, mas é aquilo que eu falei no início, Tilemão, uma coisa é você oferecer um produto do Flamengo, do Bahia hoje, outra coisa é você oferecer para o empresário um produto do time como Vitória da Conquista, como o time do interior do Nordeste, nós sabemos que é mais difícil. Mas em âmbito geral, analisando como a evolução do futebol, está de parabéns aí ao governo federal por ter criado, ter saído um pouquinho desse monopólio, dessa exclusividade de apenas uma emissora para a transmissão das partidas, que eu acho que o principal vetor do futebol, Tilemão, é o torcedor. E ele tem que ter o poder de escolha dele. É como você se dirigir a um shopping, a uma loja e escolher o melhor Uhum. produto de variadas marcas e você definir o que você quer de melhor para você. Então, o torcedor, nesse momento, ele está sendo o cliente e ele tem que ter melhores opções, não ficar engessado a direcionar apenas para uma possibilidade. Aí os times vão ter que usar o seu departamento de marketing agora, vão ter que usar o seu poder de criação, de persuasão, a sua inteligência para colocar esse produto e aquele que tiver no melhor momento, como alguns clubes já estão hoje, vão tirar benefícios disso. Ô, Mas Emerson, eu gostaria, Tilé, só complementando, eu gostaria, pode hoje, perguntar. na nossa realidade de hoje, por exemplo, ano que vem nós já perdemos o contrato com a Globo, termina esse ano, o Campeonato Baiano. Apesar de ser um valor insignificante, de 120 mil por todo um campeonato, o próprio Bahia e Vitória recebe acho que um pouco mais de 1 milhão, ou quase 1 milhão. Se você for comparar isso em relação a outros estados, o próprio Bahia e Vitória está atrás de times que vão disputar a Série D, em relação a valores que se recebe para campeonatos estaduais. Mas mesmo esse valor sendo muito pequeno, na realidade de hoje, eu preferiria contar com ele para o ano que vem do que arriscar vender um produto que a gente sabe que nós vamos ter dificuldade nessa ação. Uhum. Não sei se eu me fiz entender aí. Não, claro, claro. Já não vai ter um contrato com a Globo, então você, pelo menos os 120, que é uma quantia irrisória, você já tinha certo. O ano que vem nem E isso a você vai outra, ter. e a outra conta que a gente pode fazer também, Tilemon, a gente, por exemplo, nós recebíamos os clubes 100, 120 mil, dependendo do pay-per-view, essas cotas, apenas para transmissão, às vezes, de um jogo só. Né? Então, um jogo valia 120 mil. Agora eu vou ter, se permanecer o mesmo formato, vamos colocar aí 7 jogos, né? Talvez você não consiga, se você for dividir isso aí por 7, você vai ter que vender cada jogo seu aqui. Será que nós vamos conseguir encontrar essa soma para poder atingir, pelo menos equilibrar o valor que nós tínhamos? Mas, na contramão disso, estão os clubes maiores que com certeza serão beneficiados. É. Foi essa mesma colocação que fez o meu querido Rafael Damasceno. Ele disse que o Jacobina recebeu 98 mil, mas só teve 2 jogos transmitidos contra a dupla Bavi. Né? Então é como se tivesse ganho 60 mil por cada um dos jogos. Mais ou menos isso. Né? É, Mas realmente é uma quantia ainda muito baixa. Né? Agora, muito. eu louvo o seu trabalho por demais, e não é querer jogar confete, você sabe muito bem disso, é questão de análise mesmo. O seu trabalho e o do Bahia de Feira, indiscutivelmente, são os dois clubes do interior que sabem trabalhar. Né? Os outros deixam muito a desejar. Você tem as suas dificuldades aí, mas aos trancos e barrancos você vai construindo o seu CT, a toca do bode e tal, você tem visão adiantada. Né? O Bahia de Feira é fácil porque Jodilton tem de onde tirar com facilidade, um homem milionário, um homem rico. Né? Então, e tem outras empresas que ele coloca no próprio conglomerado, vamos dizer assim, e aí faz a divulgação das marcas dele mesmo. Né? É bem diferente uma coisa da outra. Mas como é que você consegue, ainda assim, Eder, construir um CT, né?
embora de forma lenta, porque não tem realmente recurso à vontade, mas você ainda consegue tirar desse pouco dinheiro verba para construir me parece que já funciona como um campo oficial, não é isso? É só vivendo aqui para entender, Tile. Às vezes nem eu sei a fórmula, viu? Não é que a gente trabalha de forma improvisada nem irresponsável nisso, não. Muito pelo contrário, a gente trabalha bem, com tudo bem calculado. O clube se sustenta, Tile. A realidade do Vitória da Conquista é essa. O clube se sustenta de acordo com os seus resultados no campo. Quais são as principais fontes de receita de qualquer clube de futebol, né? A gente pode enumerar aqui talvez umas 5 ou 6 receitas. E basicamente você tem isso de forma muito desequilibrada no nosso cartel. Por exemplo, a televisão a gente não pode contar. É um valor, enquanto os clubes da Série a televisão representa praticamente 90% das suas receitas, aqui na Bahia, na nossa realidade, não representa 10%. Ou seja, totalmente contraditório ao que se pode fazer. Isso no mundo, né? O papel da televisão no mundo é quem banca praticamente os clubes de futebol, além dos seus sócios enfim. Depois você tem a bilheteria, que bilheteria você sabe que é o time que é o termômetro disso, Tile. Se o time não faz uma boa campanha, é normal, o torcedor não... Principalmente hoje que você tem uma possibilidade enorme de assistir televisão dentro da sua casa, vendo campeonatos de todo local. Podemos agregar isso à questão sócio-torcedor, o que piora o nosso cenário, porque nosso time às vezes não tem calendário, joga 3, 4 meses. Como é que você vai seduzir um sócio a fazer um plano? Às vezes os nossos sócios aqui, que nós temos uma cartela de 400, 500 sócios adimplentes, faz mais por amizade, por conhecer seu trabalho, por apoiar, mas não pensando em nenhum tipo de benefício, que o único benefício que a gente dá aqui ao torcedor é a entrada franca no estádio. Depois vem a venda de jogadores, numa quarta posição, digamos. Para você vender, você tem que revelar, tem que descobrir talentos, e você sabe que não é fácil. E quando você negocia com valores muito abaixo, você acaba sendo apenas um intermediário desse jogador, porque os clubes maiores vêm, pegam aqui um jogador que poderia ter um valor muito melhor no mercado se tivessem camisas diferentes, como acaba acontecendo. E você não tem nem como fazer um contrato mais longo com esses jogadores para prendê-los. Você sabe, né, que o que prende jogador é só o contrato após a Lei Pelé, porque às vezes você não tem competições e você fica com vínculo empregatício com esse atleta. Aí fica a dúvida o tempo todo, o que nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, o que é que você faz? Então aí você aposta em um, aposta em outro e vai assim tentando um jogo de xadrez, né? Uma roleta russa. Essas são as fontes de receita e em alguns casos o que eu acho totalmente equivocado é a manutenção de clubes por prefeituras locais, pelos municípios, né? Que apesar de talvez não ser dentro de uma legalidade assim tão grande, mas existe mecanismo para isso, a prefeitura pode ser um patrocinador normal. Mas você corre o risco de, quando você perder o mandato ou perder a relação com aquele atual governo, o clube não ter uma estrutura suficiente para seguir no seu trabalho. Aqui nós temos 15 anos de clube e passamos a ser ajudados pela prefeitura nesse governo atual há 3 anos apenas. Antes nunca tivemos nenhum apoio. Para você ter ideia, nós fomos vice-campeões baianos aqui sem um ônibus que é oferecido pela prefeitura na ocasião, é tudo no braço. Então, nós fizemos tudo isso com as campanhas que nós fizemos. Vou te passar alguns dados aqui, Tile, que de 2013 até 2018, nós disputamos sempre ou Copa do Brasil ou Copa do Nordeste, que são a Libertadores para os times aqui do interior. Todos os times entram no Campeonato Baiano, claro, querendo ser campeão, mas buscando essas competições para que você possa ter um calendário com um respiro melhor no ano seguinte. E desde 2013 que nós estávamos disputando, até 2018. Houve um ano, inclusive, como foi o ano de 2016, que nós disputamos tanto a Copa do Brasil, quanto a Copa do Nordeste, e ainda passamos de fase da Copa do Brasil, eliminando o Náutico lá em Recife, no centenário deles. Então foram praticamente 3 cotas de CBF que nós recebemos por essas competições. E desde 2019, que infelizmente, aí eu quero entrar de onde é que vem o nosso sustento, nós não conseguimos essas vagas. Então 2019, 2020, já impactando em 2021, a gente não vai participar dessas competições, então já está vindo aí uma bola de neve crescente e a gente tem que tentar manter esse equilíbrio, né? Tanto nos momentos de uma safra melhor como agora,
para que o clube não se prejudique com isso na sua parte estrutural, na sua parte física e na sua parte desportiva. E ao longo desses 12 anos também, nós sempre vendemos alguns jogadores, sempre revelamos e vendemos aqui alguns jogadores. O Todinho nós vendemos para o Vitória há 2 anos atrás, o Aleph Pitbull para o Cruzeiro, e outros jogadores que foram para outros clubes também. Desculpa, o celular desceu aqui um pouquinho. Tranquilo. Então, assim que a gente se mantém. Com a venda de Tatu e Rafael Granja em 2008, nós compramos a nossa área, que hoje é o nosso CT, que tem apenas um campo ainda, não conseguimos estruturá-lo mais, porque aqui é um dinheiro só para tudo, né? É o mesmo dinheiro que você vai pagar o jogador, é o da comida, é o do CT, é o do ônibus. Então, a gente tenta equacionar e dividi-lo para que a gente atinja todos os patamares da instituição. Mas é um ano após outro. Por exemplo, 2021 a gente tem uma perspectiva muito ruim e a gente vai ter que trabalhar aí para tentar passar por esse momento. Meu irmão, você é um herói, viu? Segurar Em uma... linhas gerais, aproveitar até a oportunidade de lhe perguntar, você que, inclusive a gente aprende muito, né, no dia a dia com você, desde quando éramos amigos, quando eu jogava futebol ainda, você me pergunta, ué, e essa receita do futebol, você não tem aí? Me aponta uma receita aí de futebol que a gente possa ter aqui em Vitória da Conquista. Não, é complicado. É muito complicado mesmo, né? É fora de mídia, distante de mídia, a mídia aí é local, a televisão daí não atinge aqui em Salvador, quer dizer. Fiquei feliz agora até de ouvir você dizer que Ezen Guzmão está colaborando. Ezen é um extraordinário radialista, né? Soube que está fazendo um bom governo, e como ele veio do rádio, do futebol no rádio, né? Ele entende talvez melhor a situação do que os outros. E aí tem colaborado com o clube. Fiquei feliz de saber disso, porque eu acho que é injustiça. Eu acho que a prefeitura não deve bancar clube, mas tem algumas situações, né? Algumas situações que é interessante. Por exemplo, você disse aí que você disputou a Copa do Brasil, já disputou a Copa do Nordeste. Então, botar a marca da prefeitura em competições nacionais, eu acho que é uma coisa interessante. Divulga o nome do município, né? Não que isso se torne digamos assim, uma coisa permanente e tal. Mas eu tinha certeza, e foi até bom você dizer que eu não ia perguntar isso. Iria me passar mesmo. Não ia perguntar se a prefeitura ajuda. Fiquei Eu muito acho satisfeito de relevante, saber Léo, isso. até como forma de que as pessoas entendam. Apesar de muitas pessoas serem contra, né, isso faz parte da política de qualquer governo, a oposição sempre vai criticar, mas o esporte é uma forma de educar, né, de socializar. Nós trabalhamos hoje com mais de 100 garotos na nossa divisão de base, representamos a cidade. Eu não sei se você tem essa informação também, Tilemão, mas nós ainda somos hoje o time que mais vezes disputou as semifinais do Campeonato Baiano desde 2007. Nós disputamos já 6 vezes. É o time que mais vezes disputou a Série D. É o time que mais vezes disputou a Copa do Brasil. É o time que mais vezes disputou a Copa Nordeste. Isso depois de Bahia e Vitória. Os resultados dentro dessas competições não foram os esperados, claro. Nós não conseguimos acesso, nunca tivemos uma boa participação na Série D. Na Copa Nordeste, você sabe as dificuldades. Mas em relação às quantidades de participações, desde 2007, nós, pelo menos é um privilégio e uma satisfação você saber que os resultados estão acontecendo mesmo com tantas dificuldades. E para a gente se sente assim, porque para o jargão que eu uso muito aqui, Tilamão, para as nossas limitações, os nossos resultados eles são verdadeiramente astronômicos, ainda que as pessoas, claro que a torcida, a imprensa só olha para a tabela, lógico, né? Vê na tabela ali aquele número, como viu esse ano passado, tem 3 anos que a gente não consegue classificação nenhuma, mas o ano passado, por exemplo, nós disputamos a semifinal. Esse ano, mesmo com o time aí totalmente despedaçado, nós ficamos a 2 pontos de times muito mais estruturados, a 3 pontos do Vitória, que é o time de Série B. Então, isso nos conforta porque a gente percebe que faltou um plus, pouca coisa para que você, se tivesse ferramentas financeiras melhores nas mãos, a gente poderia aspirar colocações melhores. Então isso nos motiva e nos incentiva a continuar o trabalho, mesmo sabendo que todo mundo hoje pergunta, não surge uma terceira força na Bahia, não surge uma terceira força, mas você veja que os times ficam se turnando. Hoje o momento é o Atlético de Alagoinhas, já foi o Bahia de Feira que foi campeão, já teve a Juazeirense na Série C, a Jacuipense também, nós, como eu falei, 6 anos seguidos jogando a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste. Hoje tem 3 anos que a gente não participa, então é hora de você
talvez observar um pouquinho mais, equilibrar, manter e esperar que novas competições vão surgir no futebol, nada como um jogo atrás do outro, nada como uma competição atrás da outra. Mas um time não consegue se firmar por isso, Tilemão, porque não há um planejamento específico para isso. Como a Juazeirense, por exemplo, subiu em 2017, se não me engano, 2018, no mesmo ano, depois caiu, espero que não aconteça com a Jacuipense agora. Eu falando pelo Vitória da Conquista, no cenário de hoje, ou talvez até do ano passado, se eu subisse para uma Série C hoje, eu não teria a menor condição de disputar. E é horrível você falar isso. E é triste a torcedor que escuta isso, porque ninguém espera isso de um clube. Mas eu estou lhe sendo bem sincero, nós não teríamos a menor condição financeira de disputar uma Série C com outras equipes do Brasil, que a gente sabe que estão muito mais estruturados que a nossa. Porque a gente vai aqui no esforço do dia a dia, nos resultados do campo, não tem um planejamento financeiro traçado para essa finalidade. É. É muito jogo de cintura, meu irmão, que você tem que fazer. Muito jogo de cintura mesmo. Hoje eu estou tendo uma noção real da sua situação, né? Você está sendo um cara digamos assim, de coração aberto, está falando de forma franca, né? E você faz milagre. Na verdade, a verdade é isso aí mesmo, né? Como você disse, o mesmo dinheiro paga atletas, paga funcionários, paga a construção de um campo de futebol no CT, quer dizer, é milagre. Entendeu? Tudo oriundo do futebol, Tilé. Você sabe a formação do clube, como se deu, né? Você conhece a história. E um detalhe, viu, Éder? Um detalhe importantíssimo. Você tem 15 anos e nunca foi para a Série B. Nunca. Tivemos apenas dois riscos, dois sustos, digamos assim. Mas, como eu te falei, é o time que mais vezes disputou semifinais do Campeonato Baiano. Em quantidade, né? Fizemos duas finais, 2008 e 2015, que em 2008 acabou sendo uma final, porque apesar de ter sido ali um quadrangular, mas dos 4 times que chegaram naqueles jogos, o único time que chegou dependendo só de si próprio foi o Conquista. Se nós vencêssemos o Bahia, seríamos os campeões. Qualquer outro resultado de outras equipes teriam que torcer para combinações. Mas, infelizmente, perdemos o jogo que foi lá em Camaçari. Então, eu considero que foi uma final, apesar de não termos ficado com o vice-campeonato. Porque perdemos, a gente acabou sendo terceiro. Mas, se nós vencêssemos, teríamos sido os campeões. Em 2015, houve o mata-mata já, e nós não conseguimos também esse título, que cada dia mais está perto. E eu acho que a história, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, Tilemon, a história do futebol já nos deve um título pelo trabalho que a gente vem executando e pelas dificuldades que a gente tem aqui por ter chegado várias vezes tão perto, como em 2012, que a gente deixou escapar aquela final naquele jogo lá em Pituaçu, que o Bahia acho que tinha 9 ou 10 anos que não era campeão e tomamos o gol lá no finalzinho, no Pituaçu lotado, o treinador era Falcão, se não me engano, do Bahia. Então a gente está sempre chegando ali próximo, e detalhes, a gente falta descobrir o porquê, qual é esse detalhe que está faltando, né? Se é merecimento, se é falta de trabalho, enfim, a gente precisa descobrir o porquê, mas só quem sabe isso é Deus e confiando nele que a gente vai seguir aí com o nosso projeto. Isso é do futebol, na verdade, né? Futebol é jogo, e jogo se ganha, empata e se perde. Então, é assim mesmo. Até me veio a cabeça aqui, mas não vou nem perguntar, nem quero que você responda. Eu ia perguntar daquela final dos 6-0 aqui, mas deixa eu falar que isso aí já é passado, já não soma nada tocar naquele assunto. Quando o Conquista ganhou em casa por 3-0 e aqui tomou 6. Bom, se quiser tocar, fica à vontade, Tchê, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né, o que aconteceu ali naquele jogo. Você tem alguma opinião que gostaria de externar sobre isso? Não, na verdade, sobre o jogo em si, mas o legado que ficou, né? O legado foi um legado muito ruim, porque muita gente, talvez por torcer contra, por inveja ou por qualquer outra situação, atribui aquele jogo ali um resultado fabricado, né? E atribui-se a mim, como se nós tivéssemos vendido o jogo. Até hoje eu escuto isso aqui na cidade, meus filhos escutam. Como se um presidente ou um diretor pudesse vender jogo, né? Porque até onde eu sei, quem vende jogo são atletas, né? Como é que você vai chegar para um grupo de atletas e falar, olha, o jogo está vendido, você toma 3 gols, você faz isso, você faz aquilo, e 25 pessoas, 30 vão aceitar o que você está fazendo. O próprio Bahia, né, se prestar um papel desse como entidade, de procurar um time do interior para comprar um título de campeonato baiano, que enfim, são várias situações, mas ficou esse legado negativo. Se eu soubesse que teria acontecido isso, eu não teria ido para aquela final, porque daqui a 50 anos a gente pode ser campeão mundial, mas as pessoas vão continuar falando, foi campeão mundial e poderia ter sido baiano em 2015 se não tivesse vendido o título. Ou seja,
nada vai apagar esse legado que ficou, por mais que você mostre que não houve nada, que foi coisa do futebol mesmo. Mas, enfim, é como você falou, é olhar para frente e outros campeonatos virão. O importante é continuar com o trabalho. É. O que eu acho o maior absurdo é não só. Realmente, que isso aí tem que ser um exercício de memória terrível, viu? Você convencer 25 pessoas, ninguém vazar nada, quer dizer, uma pessoa só vazasse um negócio desse seria um escândalo, né? Então, é um negócio que realmente não dá para. A gente que vive nos bastidores ouve falar muito dessas coisas, mas eu, por exemplo, ouço aqui e sai por cá, porque eu não consigo entender como você pode fabricar uma coisa dessa. Né? Pode me chamar de bobo e tal, mas eu tenho experiência para dizer o que eu estou falando. Eu tenho 43 anos nesse ramo. Né? Então, são coisas do futebol. Acontece, né? Por menos que você queira acreditar, né? Elas acontecem. O difícil seria você convencer a 25 para entregar um jogo. Aí, e ninguém até hoje vazar nada. Isso aí é que seria. Ninguém, hein? Pessoas que eu nunca mais nem vi na vida. Devem ter ficado todos milionários, Chilemão, porque o cara para vender um jogo tem que vender por trilhões, né? Para ficar milionário e depois sumir do mapa. Bom, passando a bola sobre isso aí. Você falou aí que tem clubes que, se você estivesse na Série C, você talvez não tivesse condições de disputar a Série C e tal. E como é que você vai disputar desse se tem menos privilégios ainda? Se eu fosse mais prudente, menos teimoso, menos persistente, eu não disputaria, Tilemão. Eu não A tenho hoje a razão hoje menor seria condição. essa, né? A razão hoje seria disputar. Eu não costumo usar muito a emoção na minha tomada de decisões aqui. Porque além de eu ser o presidente, eu respondo pela gerência de esporte do clube também. Todo jogador que entra e sai, sou eu quem contrato, sou eu quem faço as buscas, os contatos, sou eu quem tenho. Então, todos esses resultados, bons e ruins, que o clube obteve até o momento, atribui-se à formação do elenco que eu fiz. Não posso culpar ninguém. E agora, para a Série D, como eu falei no início, lembra? Nós saímos do Baiano devedor, retomamos o Baiano, aumentou o débito, não tem uma perspectiva de receita nenhuma, porque a CBF não sinalizou nenhum tipo de apoio, embora a CBF tenha atingido uma receita de quase R$ 1 bilhão do ano 2019 para 2020, Tiramão. Não sei se você tem esses números, com um aumento de 53% de 2018 para 2019. A CBF repassa para as federações aí quase R$ 1 milhão por ano, ou seja, dá mais de R$ 100 mil por mês. Nada contra o apoio às federações, mas quem faz o futebol são os clubes. Eu acho que deveria criar um fundo para os clubes terem maior dificuldade, porque as taxas pagas são as mesmas. Você vai transferir um jogador, os custos são altíssimos, os custos de emolumentos, de transferências, que muita gente não sabe isso, mas quando aquela bola sai no jogo ali, quando dá o pontapé inicial, ali é só a pontinha do iceberg, a torneira já vinha jorrando há muito tempo até chegar ali. Principalmente, eu acho que deveria rever esses custos que nós temos de emolumento, ter certos critérios, né? Quem tem mais condições, quem tem menos condições, não você formatar de forma geral um produto e todos os clubes têm que se aproximar disso e cumprir, porque senão você não pode nem escrever um jogador. Mas o lucro da CBF, sem falar no legado que a FIFA deixou, né, da Copa do Mundo de 2014, de quase 200 milhões, claro que é uma verba carimbada, que isso é para o legado das instituições, para construções de arena, de CTs, mas como houve uma situação extraordinária agora, caberia um bom senso da FIFA criar uma RDI, um regimento interno que pudesse alterar isso, né, e mudasse o estatuto, para que a FIFA pudesse socorrer o mundo do futebol. Né? Eu falo por todas as equipes, porque a arrecadação que a CBF teve, e os números provam isso, é altíssimo, Tilemon, e o futebol hoje acelera a economia. 53 bilhões foi injetado na nossa economia no ano passado. 53 bilhões, a gente está falando praticamente aí de quase 1% do nosso PIB. Ou seja, você vê a importância que é o futebol. Então ele tem que ser tratado, queira ou não, a gente está nessa cadeia também. Mesmo sendo um dos primos pobres aí, a gente participa dessa economia. Ainda que de forma quase invisível, mas nós temos nossos produtos, nós temos nossas receitas quando jogamos, nós temos nossos jogadores quando recebem os seus salários, quando descontam os impostos. Ou seja, o movimento do futebol nós estamos envolvidos, então tem que ser levado a sério. Em todas essas circunstâncias, não só você deixar que o time resolva, que o time
não tem um socorro como nesse momento. Se a gente não fosse participar da Série D, por exemplo, com tanto recurso que a CBF tem, se de um ano para um outro, Lemon, 2018 para 2019, houve 53% de aumento na arrecadação. Por que não se cria um fundo para time de Série C e D, por exemplo, que são times que têm mais dificuldade? O socorro acontece sempre para time da Série A e B, que, queira ou não, já tem uma sobrevida melhor nas suas receitas. Então, assim, a gente não vai mudar isso, é claro, a nossa voz é até muito pequena, o alcance dela é pequeno, mas tem que se falar, tem a oportunidade que a gente tiver de se falar para se construir, porque como se vai cobrar uma terceira força aqui? Como se vai cobrar uma melhoria no futebol? Eu falo pelo Vitória da Conquista, que disputou 6 vezes a Copa do Brasil, enfim, o que eu já te falei aí. E a gente hoje não tem como se sustentar para você disputar uma competição de Série D. Como você vai revelar jogadores? Como você vai criar-se novos talentos aqui se você não tem uma estrutura para isso? Você fica refém dos clubes que têm essa estrutura. Mas nem sempre os resultados vão acontecer, você sabe disso, né? Então, você me dá uma excelente oportunidade de fazer uma pergunta, muito mais por curiosidade pessoal. Então quer dizer que isso é mito, né? Que a CBF paga hospedagem, o deslocamento dos clubes em jogos da Série D. Vocês não recebem nada? não. Isso realmente acontece, eles pagam. Começaram a pagar tem 3 anos. Eu disputei 5 vezes, as 3 primeiras nós pagávamos tudo. Deve ter uns 4 anos que a CBF paga o deslocamento e as hospedagens. Até um certo ponto. E as arbitragens também. Mas o problema, o grosso do futebol, Tilé, é a folha de pagamento. Folha de pagamento, exatamente. É a folha de pagamento. Então, teria que ter um aporte, ou pelo menos um critério de ranking, né, que tivesse um fair play financeiro para as equipes. Por que não se adota um fair play financeiro aqui no Brasil? Né? Apesar de ser um universo, um país continental, é muito fácil você falar isso na Europa, que os países lá são do tamanho de Sergipe, de estados menores aqui do Brasil. É mais fácil você organizar. E não tem tantos clubes como aqui no Brasil. Mas poderia se fazer por região, poderia se oportunizar, se criar ligas. Ou seja, existe mecanismo para isso. O que você vai fazer? A CBF arrecadou quase 1 bilhão. Terminou o ano com 190 milhões de superávit. 190 milhões. Ou seja, a CBF representa os clubes. Ou eu estou enganado? A CBF representa os clubes. Claro. E se não dá atenção para os clubes, enfim. Então a conta não está batendo, né? Eu acho que nós. Eu falo pelo Vitória Conquista e falo pelos outros milhões de clubes que existem no Brasil que enfrentam a mesma realidade. Eu faço parte de um grupo aqui da Série D, são 68 presidentes, e não dá nem para ouvir muito, nem para participar muito, porque você sai secando os olhos, né? É só todo mundo chorando, ou seja, e todo mundo querendo desistir, você vai desistir, você não vai desistir, ou seja, você luta numa competição para conquistar a vaga. Quando você chega na porta da disputa, você, como foi a gente... Eu cheguei a falar com o Edinaldo Rodrigues e cheguei a falar com o Ricardo, que eu ia desistir. Só não desisti anteriormente, porque teria punição, o prazo teria sido até março. Depois disso, a CBF caracterizaria abandono e, com isso, sanções de 2 anos sem disputa de competições nacionais, multa de quase 200 mil reais, ou seja... Então a gente acabou ficando, agora a CBF deu nova oportunidade para quem quiser desistir, acabou usando o bom senso por conta da pandemia, e eu tive essa oportunidade de desistir, mas não vou. Quem sabe no campo as coisas acontecem e a gente seja surpreendido aí de alguma maneira, mas não é o correto no futebol, nem sempre o errado pode dar certo, Gilemão. Essa não é a forma correta de se organizar para uma competição. Você entrar com o acaso, contando com o que vai com a sorte. Você tem pelo menos entrar sabendo que você tem chance, que você fez o elenco preparado, que você tem uma estrutura para se subir, disputar uma Série C. Não, você está participando. E olha que a gente prima por isso aqui, por organização, por planejamento. Mas sem o tal do dinheiro que você sabe, nada funciona, né? Não existe. Infelizmente, não existe. Eu tenho muita risada com o meu querido Rafael Damasceno quando ele disse que quando encontra você e com o Roberto Carlos, parece que é uma reunião dos alcoólicos anônimos. É isso mesmo, velho. E aí um é só choro. Com seus problemas, daqui a pouco ele se conforta com o problema do outro. Tá? Para ver quem está pior. É por aí mesmo. Rafael, tem umas tiradas ótimas. Éder, tem 2 coisas que eu não quero deixar passar e faltam apenas uns 8 minutos para a live, porque quando dá 1 hora... É uma pena
queria falar com você umas 2 horas, Chile. A oportunidade é única aqui de conhecimento. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Está circulando uma informação aqui, aliás, já confirmada pelos presidentes do Bahia e de Vitória, que eles querem um campeonato baiano sub-23 para 2021. Qual é a sua posição sobre isso? Isso vai ser sempre um tema polêmico, Tilemão. Foi o que eu te falei no início lá da questão da paralisação da televisão. A interpretação, ela deve se dar do ângulo que você está no momento, né? Eu, com o calendário que o Bahia tem hoje, que o Vitória tem, apertado. Olha só o que está acontecendo agora, né? O Bahia está em 2 finais e praticamente, teoricamente, né? O jogo da Jacuipense de volta não aconteceu ainda, mas caso aconteça, vai fazer um jogo sábado e um jogo domingo. Ou seja, isso para uma instituição é horrível, né? O E calendário terça de novo, né? Terça de novo. Exatamente. Então isso aí a gente só vê prejuízo, seja de ordem clínica, médica, fadiga, ou seja, tudo, financeiro, desgaste, até para o torcedor. Por mais que tivesse portão aberto hoje, você está vendo 2 jogos, um no dia, ou seja, não é saudável para ninguém. Mas em compensação, existem outros clubes que não têm a estrutura que um Bahia e o Vitória tem, né? A gente não foi consultado ainda, eu estou, como entidade falando agora, estou esperando a federação se pronunciar, eu acho que tem que partir da federação ouvir os clubes, ver o que... Eu sou a favor, claro, de toda evolução no futebol, eu seria a favor, mas desde que atinja a coletividade. Uma evolução para atingir 1 ou 2 clubes, ou 3 ou a minoria, eu serei contra. Mas, se eu puder contribuir com o meu voto para que o futebol cresça, eu assim o farei. Mas, primeiro, eu tenho que pensar como cada clube vai pensar na sua instituição, né? Não adianta você diminuir a idade quando a gente não tem uma categoria de base muito forte, você aumentar o calendário, que é o que está se especulando, passar a jogar 5, 6 meses. Se já é tão difícil o calendário com 13 datas, eu não estou vendo como incorporar esse acréscimo a esse calendário. Então, primeiro eu quero entender o que será proposto, Tilemão, para aí sim formatar uma opinião. Então hoje eu não sou nem a favor nem contra, porque eu não sei o que será proposto. Se de repente vai ter uma ajuda para isso, para você aumentar o campeonato, como você vai fazer a média a longo prazo para você criar essa obrigatoriedade de jogar com o Sub-23. E quem vai pensar nos jogadores acima da idade, nas famílias desses jogadores, que vão ter seus direitos de jogar ceifados, ou seja, são muitas coisas. A nossa visão, ela não é só comercial. Totalmente. É por isso que eu falo, depende muito do ângulo que se olhe. Do ângulo que se olhe, né? Porque o Vitória da Conquista ele não é só comercial. Ninguém aqui é ganancioso, nem mata e morre por dinheiro, nem por essa vaidade de... Não, a gente quer seguir com o nosso trabalho. A gente já se sente vitorioso por ter transformado uma escolinha filantrópica no que é o Vitória da Conquista hoje, sozinho, no braço, sozinho que eu digo, claro, eu tenho meus pares, meus parceiros, mas assim, foi uma construção muito, muito sofrida e para chegar onde nós chegamos com esses dados, sem ninguém por detrás. Você sabe que não tem uma empresa por detrás, não tem ninguém que banca o trabalho aqui. Como eu falei, são os resultados e esse mérito a gente atribui aos jogadores, às comissões que por aqui passaram, enfim, todas as pessoas diretas e indiretamente que ajudam o clube, torcida, patrocinadores, em todos, diretoria. Mas quando você chega e fala, ó, vamos votar assim, vamos fazer um campeonato só sub-23, você tem que olhar para os jogadores que você vai acabar deixando de lado também. Então, essa é uma visão meramente comercial. Essa é uma visão meramente comercial, no intuito de você fabricar e vender atletas. Tem que ver o que o torcedor acha disso. Por exemplo, você vai trazer um Bahia e Vitória aqui, não vem um jogador, um ídolo, não vem um jogador mais conceituado, vai perder o brilho, para você, o marketing desse jogo, a própria venda de televisão, aí vai entrar o Stay Home, que quem tiver um poder de marketing maior vai poder fazer isso. Olha só quantas coisas, Tila, estão envolvidas numa pergunta que você me fez, para você chegar lá e sim ou não, você sim, não. Não é simplesmente isso, né? Então, isso tem que ser muito discutido, sem dúvida. Exatamente. Bom, agora eu tô acabando... Desculpa. Não, pode concluir. Eu acabei dando muita volta para responder, mas assim, para estar sendo bem claro e deixar o meu entendimento do que a gente está pensando. Mas não fui comunicado de nada oficialmente pela federação, ainda não. Eu acho que ainda está muito cedo, está muito nascedor realmente a ideia. Agora, a última pergunta que eu tenho de fazer. Aqui em Salvador, começou a se especular que você seria um bom nome para presidente de federação.
O que você acha disso? No futuro você pensa em alguma coisa nesse sentido? Dar um pulo maior, assumir o comando do futebol da Bahia? Porque você é tido como um exemplo, como dirigente, né? Você é um cara que congrega todo mundo. O que você pensa sobre isso? Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Porque está circulando esse burburinho por aqui. Já ouvi, Tilé, muitas pessoas me perguntam, aí de Salvador, ouvindo de você agora, te confesso que me envaidece, você sabe o respeito, o carinho que a gente tem por você como profissional. Você está tanto tempo aí, conhece todos os preâmbulos aí do futebol, desde a sua nascente até esse manjedouro aí que a gente vive hoje. E eu fico muito feliz pelas suas palavras, mas não tenho essa ambição, não. Não tenho porque o sentimento que eu tenho aqui pelo Vitória Conquista, ele é um filho meu, né? E eu não me vejo longe dele, a não ser que aconteça, as coisas possam mudar muito, mas a vida dá muitas voltas. Eu tenho recebido muitos convites também para ser diretor de futebol de outras equipes, e até fora aqui do estado, e não aceito. Times até de Série C, de Série B, já me convidaram. E eu não aceitei por esse desafio que eu tenho aqui. Como eu te falei, eu não tenho essa ambição, essa vaidade, mas quero dar minha contribuição, Tilé, para o futebol. Eu acho que eu já dei aqui, estou dando em Vitória da Conquista. E se eu puder, de alguma maneira, contribuir, se eu entender que eu vou estar ajudando e não atrapalhando, e se eu conseguir durar muito tempo também nesse sistema que a gente sabe como funciona, eu posso até fazer uma tentativa, mas hoje ainda não penso nisso não. Até agradeço aí pelos comentários, pelos conceitos. Isso até me deixa mais tranquilo em saber que a gente está no caminho certo e que não devemos mudar a nossa forma. Claro, procurar melhorar sempre, isso é normal. Mas se eu não puder melhorar, que eu não regrida, pelo menos estacione e que a gente siga nesse patamar aí para poder estar contribuindo de forma direta e quem sabe algum dia também indireta dentro do futebol. Bom, já chegou aqui o aviso, 1 minuto e 15 para acabar. Muito obrigado, viu, Éder? Passa rápido, né, Tilé? Passa rápido. Eu sempre digo, o papo quando é bom, voa. A hora voa. E Passa você rápido. não seria nem a palavra recusou, você falou de coração aberto, né? Você se posicionou em todas as perguntas que eu fiz. Então, foi um papo muito bacana mesmo. Obrigado, viu, querido? Fui prolixo em algumas delas, Lemon. É a minha maneira de ser. Eu gosto de deixar tudo muito bem claro. Não. Procuro ser reto nas minhas colocações. Perfeito. Eu falei isso para a direção da Federação Baiana outro dia, que eu dei entrevista para umas 15 rádios e não me preocupo em saber o que eu falei para um ou para outra, porque é sempre a mesma fala com os mesmos conceitos que a gente tem. Claro que tem que ser flexível em algumas situações, mas assim, eu acho que o ponto de partida tem que ser esse, ainda mais numa coisa que é o futebol, né? Que todo mundo entende um pouco, que sabe um pouco. Vai cair, viu? Um beijo, fica com Deus, viu? Boa noite, irmão. Boa noite. Foi um prazer, foi um prazer. Nossa.